Produção industrial do Amazonas teve o segundo pior desempenho do país em 2016 e tenta se recuperar este ano. E o reforço na fiscalização para garantir tranquilidade no carnaval. A polícia promete colocar nas ruas 3.500 homens. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. Adail Pinheiro pode voltar à prisão. A decisão que concedia o indulto ao ex-prefeito de Coari foi suspensa hoje pelo Tribunal de Justiça. A pena de Adail volta a ser cumprida em casa, com auxílio de uma tornozeleira eletrônica. A suspensão do indulto que dava liberdade a Adail Pinheiro foi solicitada por promotores de justiça na semana passada. Nessa quinta-feira, o Tribunal de Justiça acatou. Essa medida tem efeito imediato e obriga o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, a continuar respondendo pelos crimes de pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes, cumprindo prisão domiciliar com auxílio da tornozeleira eletrônica. A decisão da desembargadora é no sentido de que ele seja recolhido imediatamente, né? E o Ministério Público entende que imediatamente é já, logo, agora. O Ministério Público alegou péssimo comportamento de Adail Pinheiro enquanto esteve preso no Comando de Policiamento Especializado. Durante revista, celulares foram encontrados na cela dele. Mas o juiz da Vara de Execuções Penais, ao conceder o indulto, só considerou o período em que o ex-prefeito de Coari permaneceu no Compage. Foi apurado na sindicância que foram encontrados os celulares na cela onde ele estava preso junto com outros detentos. Inclusive, essa mesma certidão, ela o pune com suspensão de visitas, com suspensão de banho de sol. Adail Pinheiro deve continuar preso por aproximadamente 7 anos. Nós tentamos falar com o advogado de Adail Pinheiro para saber o que será feito depois dessa decisão, mas não conseguimos contato. A Defensoria Pública do Estado lançou hoje o projeto Um Novo Amanhã para dar atendimento psicológico a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Em 2016, mais de 750 casos de abuso foram registrados no Amazonas. E as meninas ainda são a maioria das vítimas. Uma assistência que vai além do atendimento jurídico. O novo projeto chega para dar suporte a uma área geralmente esquecida, quando o assunto é exploração sexual, o apoio psicológico às vítimas. Nós víamos que, como essas pessoas não têm condições financeiras de ter um atendimento psicológico, acabava que elas ficavam naquele desequilíbrio emocional, sem um acolhimento, sem um amparo. E criamos o projeto justamente para atender, para tentar que ela consiga dirimir aquela violência sofrida. A nossa ideia é que esse núcleo ele não receba só assistidos ou os filhos dos assistidos da Defensoria, mas qualquer outro órgão de proteção pode encaminhar para a Defensoria. É um órgão que vai ficar aberto para toda a população. Quem detectar algum tipo de problema pode encaminhar para o nosso núcleo. 2 anos de pesquisas e estudos deram base ao projeto. Em 2016, 757 casos de abuso foram registrados no Amazonas, com vítimas ainda nos primeiros meses de vida até os 17 anos. As meninas ainda são a maioria e levam as consequências para toda a vida. Muitas vezes elas voltam atrás nas denúncias porque elas são ameaçadas, elas ficam com medo, são coagidas. Então a Defensoria, ao inaugurar esse núcleo, ela vai dar um suporte jurídico, um suporte também de apoio psicológico fundamental que está faltando no Estado. Para esta psicóloga, o debate é urgente. O agressor geralmente volta a cometer o mesmo tipo de crime. Por isso, ele também deve receber a assistência psicológica oferecida pelo projeto. Ele também será ouvido dentro do olhar psíquico. Então, ele vai ser estendido, mas assim, a missão do projeto é não só punir os culpados, mas sim trabalhar esse agressor para que não ocorra de novo.
O projeto conta ainda com o apoio da Secretaria de Justiça do Estado, que para este carnaval promete reforçar os trabalhos de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E nós estaremos no dia 20, no Centro de Mídias da SEDUC, de 9 às 11 horas da manhã, abrindo a campanha do Carnaval 2017 no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, com farta documentação sendo distribuídas para 61 municípios do estado. O sistema carcerário do estado continua apresentando problemas. O único presídio do município de Maués está com a infraestrutura comprometida. E sobre esse assunto eu vou conversar ao vivo com a repórter Larissa Santiago. Boa noite, Larissa. Qual que é a situação do presídio de Maués? Oi, Amanda. Boa noite para você. Meu boa noite super especial para você de casa que está ligadinho aqui acompanhando a programação do A Crítica na TV. Então, segundo o relatório feito pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, as condições são péssimas, viu? E fora esse problema com a estrutura, ainda tem a questão da superlotação. O local tem capacidade para atender 60 presos. Você sabe quantos tem lá? Tem mais de 120 detentos no mesmo local, que, como eu falei, só tem capacidade para atender 60. Foi dado um prazo para que o Estado construísse uma nova unidade. As obras já até começaram, elas estão 73% concluídas. E aí, ou isso, ou o Estado vai ter que transferir os detentos que estão lá. Caso contrário, vai ser paga uma multa de R$1 milhão por mês por causa desse atraso. O secretário de Administração Penitenciária conversou com a nossa equipe e falou sobre o assunto. Daqui a pouco a gente acompanha, então, o depoimento que o secretário disse sobre essa questão. Ele disse que deve ser reformada, de fato, que eles têm que fazer isso para dar uma estrutura para esses presos, para atender todos eles, né? Agora, ainda falando da questão dos presídios, foram divulgados no Diário Oficial esta semana a questão dos extratos que são sobre a renovação do contrato com a empresa Humanizare. R$41 milhões vão ser destinados à unidade do Puraquequara, 36 milhões para o Centro de Detenção Provisória e 31 milhões para o IPAT, o Instituto Penal Antônio Trindade. O Compage, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, só não aparece nessa lista porque o contrato com o Compage já foi renovado. Agora a gente sabe que a Humanizare apresentou uma série de irregularidades que inclusive foram constatadas pelo próprio Estado. Quando questionado sobre essa questão da renovação do contrato com a empresa Humanizare, que cuida da administração das unidades prisionais aqui do estado, o governador José Mello fez a seguinte analogia. Ele disse que ele não pode consertar uma turbina com um avião no ar. E aí, por enquanto, o contrato continua com a Humanizare pelos próximos 12 meses, então tem mais um ano pela frente de Humanizare. A licitação vai ser aberta e vai ser aberta, inclusive, internacionalmente, segundo o governador José Mello. Agora, quanto à questão do presídio de Maués, que está com a estrutura comprometida, que está superlotado e que deve ser construída uma nova unidade, agora sim a gente vai acompanhar a entrevista que o secretário de Administração Penitenciária cedeu para a nossa equipe. Vamos ver. Na verdade, é uma obra de 2010 e desse período até hoje só houveram 3 medições. Pelo ritmo que a obra vem levando, nós não vamos ter o tempo necessário para a entrega desse presídio para atender a necessidade da CEAP. Nós instauramos o processo administrativo para apurar essas irregularidades e dessa forma, cancelarmos esse contrato de forma unilateral com a empresa e possibilitar a contratação emergencial de uma outra para concluir as obras da cadeia de Maués. E a gente espera que seja concluída o quanto antes, né, para garantir o mínimo para esses detentos, porque eles têm deveres, mas têm direitos também, né? Então é preciso oferecer uma estrutura para essas pessoas, para esses detentos que estão na unidade prisional de Maués. Esse prazo de 6 meses, como eu falei, é o tempo que o Estado tem para entregar a nova unidade. Por enquanto, 73% da obra está concluída. Se ela não for concluída nesse prazo de 6 meses, o Estado vai ter que transferir esses detentos, caso contrário, vai ter multa, R$1 milhão. É muito dinheiro, viu, Amanda? Volto com você no estúdio.
Com certeza, Larissa, tudo que a gente quer é que essa crise carcerária acabe o mais rápido possível, resolvendo esse problema da superlotação nos presídios e, consequentemente, evitando novas rebeliões. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você, mas sobre educação. E ainda falando sobre polícia, a falta de segurança tem provocado cada vez mais espancamentos de suspeitos de assaltos e roubos na cidade. Pelo menos 2 casos foram registrados nos últimos dias. Era por volta das 9 da noite. Os estudantes foram surpreendidos por 3 assaltantes quando saíam da aula. O grupo conseguiu segurar um dos bandidos. O vídeo mostra que ele foi agredido ali mesmo, na calçada, em frente a essa escola técnica no centro da cidade. Os alunos impediram a fuga até a chegada dos policiais. O suspeito chegou a ser encaminhado à delegacia, mas foi solto logo em seguida, já que, segundo a PM, ninguém registrou denúncia. Um outro caso de tentativa de linchamento aconteceu pela noite de quarta-feira aqui no São José, mais precisamente na feira que dá acesso à Avenida Altais Mirim. Por aqui, segundo a Polícia Militar, são registrados pelo menos 2 assaltos por dia, sem contar os furtos. Só que dessa vez, 2 bandidos foram pegos pela população. A ação também foi gravada. A polícia disse que a dupla estava fazendo arrastão em uma moto. Eles foram imobilizados por um comerciante. Os suspeitos foram levados ao Hospital João Lúcio e depois encaminhados para a delegacia. Quem mora no São José diz que convive com a insegurança. Muito roubo que acontece a partir de 6 horas. Você não pode ficar na porta de casa mais. Está demais a malandragem na rua hoje em dia e está muito difícil, porque a gente mesmo estando em casa na rua, mesmo jeito aí a gente se torna a fazer a justiça com a própria mão de que esperar pela polícia. Mas lembrando que isso é bem perigoso. Em um mercadinho no bairro Monte das Oliveiras foi assaltado por uma quadrilha que levou diversas lâmpadas tipo LED. A ação foi toda registrada também por câmeras de segurança. Os comerciantes reclamam dessa onda de assaltos no local e pedem mais segurança. Nas imagens da câmera do balcão, 2 mulheres distraem o atendente do mercadinho que fica no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Elas deixam um saco sobre o balcão e fingem que vão buscar mercadorias. Enquanto isso, outra câmera flagra o comparsa retirando as lâmpadas de LED das caixas e guardando em outra sacola. Uma das mulheres também aproveita para pegar mais lâmpadas e colocar em um balde. O grupo agiu rápido e só nesta ação conseguiu levar R$ 250 em produtos. O dono do mercadinho suspeita que os 2 homens e as 2 mulheres possam ter cometido outros furtos aqui na zona norte da cidade. Aqui do lado de fora, na Avenida Samaúma, um dos comparsas estava esperando com uma sacola cheia de mercadorias. Isso significa que eles podem ter passado em outro estabelecimento comercial e cometido furtos da mesma natureza. O dono do mercadinho espera que alguém possa reconhecer o grupo pelas imagens, mas disse que não fez o registro do furto por não acreditar que a polícia consiga prender os ladrões. A gente não faz mais nem BO porque a gente já foi assaltado a mão armada aqui e não vão atrás, a gente leva foto, leva filmagem, mas a gente já foi assaltado para mais de 20 vezes aqui. E agora é essa onda de furtos agora. Este delegado explica que o registro é importante para que a polícia possa impedir outras ocorrências. Com o registro, nós conseguimos fazer todo o planejamento da situação policial, ou seja, nós conseguimos fazer uma mancha criminal para determinar que em determinada área tem mais roubo, determinada área tem mais furtos, e assim conseguir organizar todo o planejamento da polícia, não só civil como a militar também. Os assaltos também estão incomodando moradores e comerciantes do município de Manacapuru. Alguns pontos comerciais já foram roubados várias vezes. O medo está levando muita gente a reforçar grades e portões. Em Carauari, um casal foi preso suspeito de distribuir drogas no município. Os 2 já vinham sendo monitorados pelos investigadores a partir de denúncias anônimas. E em Manaus, uma dupla foi presa vendendo entorpecentes próximo à Feira do São José. No bairro Nova Cidade, essa dupla foi presa hoje de manhã, logo depois de fazer arrastões na Zona Norte. Com eles foram encontrados vários celulares roubados que podem ser resgatados pelos donos no 15º distrito, no bairro Monte das Oliveiras.
Agora a gente vai para o intervalo e, a seguir, o Tribunal de Contas encontra irregularidades em prestação de contas da Seminf. E o alerta para a subida do Rio Negro. Quase 4 quilômetros de pontes de madeiras vão ser construídas em áreas de risco aqui em Manaus. Até já!